Oi, minha gente, como é que estamos? Vamos começar aí falando sobre a parte 3 dessa história, né, que eu tô contando aí pra vocês, um pouquinho da minha jornada como empreendedora, né? Isso que a gente percebeu nessa história toda é o que vinha da infância, né, como foi o início, falei bem isso pra vocês. E agora entrar um pouco dentro dessa parte do empreendedorismo em si. Então acho que eu até já falei algumas vezes em alguns posts, tá? Quando eu comecei mesmo a empresa, quando a gente estava com a ideia mesmo do início da empresa, não tinha essa história de vamos abrir o CNPJ, vamos montar o escritório para depois a gente abrir a empresa. Não, a gente foi fazendo a empresa à medida que os eventos e que as atividades iam entrando. Então é isso que eu super indico para você. Porque não espere você ter um escritório, não espere muito dinheiro para investir para começar. Vai dosando ali o teu sonho junto com o planejamento, mas começa, dá o primeiro passo. Vários empreendedores falam assim, não, espera, analisa, faz o planejamento, faz o plano de negócios, né? E, sinceramente, eu sou do fazer. Eu acho que você tem que fazer, tem que começar e analisar se aquilo ali está sendo interessante para você ou não. Se isso é bom para você ou não, se está dando certo a partir do que você está tendo a experiência ou não. E como eu falei, vai ter um momento que você vai ter que investir para crescer, isso dói, crescer dói. E vai ter um momento que talvez você vai olhar e vai ver assim, não, minha vontade, meu sonho é outra coisa. Vou direcionar para um outro sentido, um outro sonho, uma outra cadeia empreendedora aí, tá? Então é interessante sempre você analisar que nicho de mercado você gostaria de atuar ou até mesmo você empreender para depois, quem sabe, aí fixar. Então, uma das coisas que a gente fez para poder chamar a atenção desse mercado que a gente estava acabando de entrar, e a gente não era um grãozinho de areia, né, no meio do deserto, foi tentar contar com um diferencial. E na época, o nosso diferencial foi o site. O site da empresa, né, o fato da gente ter o site, fez o mercado olhar pra gente assim com outros olhos. Foi bem interessante isso. E tanto que empresas de fora entravam em contato com a gente quando via aquelas carinhas de criança que eu coloquei ali pra vocês, a imagem. Então a gente sempre tinha que se vestir mais sério, se posicionar mais sério. Até o ponto que a gente viu que a empresa não respirava esse ar tão sério e que estava vindo uma outra linha de empresas de empreendedorismo mais jovem, mais inovador, mais diferente, e a gente quis muito enveredar para essa parte. E aí a gente começou a trazer para o nosso mercado o que estavam se fazendo fora, ideias inovadoras que se encaixavam com o nosso perfil. Foi aí que a gente começou realmente a observar quem era o nosso público-alvo, o que era mais interessante para a empresa, que tipo de produtos a gente gostava de vender, que tipo de serviço a gente achava interessante para poder fazer com que a empresa oferecesse. Então teve toda essa análise que veio com a experiência, tá? Quando você tem experiência de outros mercados, óbvio que você vai trazer isso para o seu novo. Então você vai trazer, eu já vendi isso, eu já fiz aquilo outro, traz a experiência para o teu mercado, o de agora que você quer atuar. Mas quando você está iniciando em tudo, toda a fase de teste, tudo é testagem. Você vai ver o que funciona, o que não funciona. E isso é muito, muito, muito importante, muito relevante, tá? Para a sua vida de empreendedor. Então, gente, teve diversas situações que a gente não sabia o que fazer, né? Nunca tinha feito. Teve eventos que a gente nunca tinha feito. E dentro da empresa foi a primeira vez por ser executada, porque era um evento diferente do que era culturalmente dentro da cidade. Teve eventos que não deram certo, tem eventos que aconteceram coisas muito tensas, tá? Então, esses erros, todos esses erros fazem parte da construção da nossa experiência. Tá? Sem eles eu não seria o que eu sou hoje, sem ele eu não viria o que eu preciso fazer para melhorar. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja ruim, é saber que o erro faz parte. Nossa primeira turma de formatura, em que no evento específico, que é o de serramento de placa, né? Eu acredito que você já viu um de serramento, ou você já participou de um, ou você já viu aquele de serramento de placa inaugural, de uma praça, de um hospital.
Mais ou menos isso, né? Então, o descerramento de placa de uma turma de formatura é praticamente a mesma coisa. Eu vou descerrar uma placa que tem as fotinhas lá dos formandos, né? E é um momento de marco da formatura dentro da instituição, porque essa placa fica dentro da instituição. Agora vocês imaginem um evento de encerramento de placa sem a placa. Como é que acontece, gente? Então, houve um problema no trânsito, o meu fornecedor não chegava a tempo, a placa já era para estar montada 6, 5 horas antes do evento e a placa não estava montada. E aí a placa foi ser montada, gente, na hora do evento. Aí você imagina, os formandos chegando, os familiares chegando e a placa sendo instalada. Então a gente teve que fazer uma estratégia, conduzir assim de uma maneira toda diferente, tá? De como realmente fazer com que a placa fosse instalada, que os formandos não perceberam, eles já tinham percebido, mas que não tivesse um impacto tão grande, né? Então deu tudo certo e o encerramento de placa aconteceu. Com um pouco de atraso, mas aconteceu. Ficaram muito admirados com a placa e etc. Então, vai ter situações que o erro não está diretamente ligado a você. Mas como um bom empresário, é interessante que você absorva o erro, analisa, vê se tem justificativa, se tem como corrigir e arque com as responsabilidades. Afinal de contas, o cliente contratou você, ele não contratou outra empresa, tá? A gente já fez eventos que teve cliente que passou mal, corre para levar para o hospital, chama a ambulância, não tem ambulância. E foi assim, uma adrenalina. A gente já teve problemas com contrato, com orçamento, com pagamentos. E isso tudo, gente, é uma experiência que não se ensina na faculdade, né? Dificilmente vai se ensinar num curso de teoria. É algo realmente do dia a dia, porque é muito específico dentro do nicho que você está trabalhando. Kelvin, eu posso me preparar com antecedência para não sofrer tanto com esses erros? Com certeza, tá? Você pode, com certeza, correr atrás disso, escutando e principalmente tendo pessoas que possam te orientar como mentor. Então, eu tive professores que funcionaram como mentor meu, não exatamente dentro, né, dessa titulação específica, mas tive. Teve uma época da empresa que a gente precisou de consultoria. E, gente, como é importante ter essas ferramentas. Consultoria foi que começou a ter a virada de chave, mas ainda bem pequena. Porque a consultoria ela é uma estratégia diferente, né? Interessante você perceber o que é que você está precisando nesse exato momento para fazer a diferença dentro da sua empresa. Então, na consultoria, a gente já conseguiu enxergar erros, né, muito fortes e que se a gente não mudasse, a empresa ia ser muito prejudicada. Então, a gente começou a mudar. Mas isso era só, assim, um passo micro em cima de tudo que precisaria ser mudado, né? E o mais interessante, gente, essa mudança acontece em nós primeiramente. Isso é muito interessante. E aí, ter CNPJ, ter escritório, veio um tempo depois. A gente usou um CNPJ meio que emprestado, temporariamente, né, que era da minha sócia, específico dela, não era da empresa. Depois a gente realmente abriu a sociedade. Uma das nossas preocupações era realmente esse contrato social, porque é um casamento entre os sócios, né? Então tem que realmente funcionar. Então a gente tomou coragem, fez o contrato, tinha o dinheiro, né? Tinha juntado todas as economias, né, dos eventos que estavam acontecendo para conseguir aí abrir o CNPJ, pagar todas as taxas que são inúmeras. E aí, acho que a gente abriu depois de um ano, mais ou menos 2, foi que a gente começou a colocar o escritório dentro da casa de uma das sócias. Depois saiu da casa e aí sim a gente teve o nosso escritório, né, da empresa mesmo, somente empresa. E começou assim, compartilhando primeiro o escritório com um outro fornecedor, depois ficando com um escritório só pra gente. E agora eu tô nessa experiência do home office, né, que tá sendo uma experiência incrível, mas que muita gente tem dificuldade, porque acaba, se você não tiver realmente o seu tempo ali bem organizadinho, você acaba atrapalhando as coisas de casa com as coisas da empresa e atrapalhando muito a sua produtividade, tá? Mas o que eu quero falar para você com esse vídeo?
Além de contar um pouco da minha história, né, tem ainda muita coisa para contar, mas nesses 3 vídeos, o que eu quis deixar claro para você é exatamente isso. O que você faz hoje tem muitas referências da sua infância, muitas. Se você parar para analisar, você vai ver, por exemplo, que, nossa, tinha tantos traços e eu não observava. Depois eu quero que você compreenda que a escola, seja ela a sua vida, seja uma faculdade, seja um cursinho, seja a experiência em outras empresas, elas vão construir também quem você é hoje. Então, abuse realmente de fazer, de praticar, de olhar, observar. Seja uma esponjinha, que é uma característica muito específica das crianças, mas que a gente, sendo esponjinha, a gente consegue absorver conhecimento e trazer para a nossa vida empreendedora de empresário, né? E terceiro, gente, não acho que você tem que estar todo prontinho, todo redondinho para começar. Comece hoje. Você tem muita vontade de empreender? Em que área? Vai se descobrindo, vai tentando observar aquilo que você gosta. Eu já até passei, né, alguns exercícios aqui no Instagram, né, e no YouTube também, para começar a fazer, para você começar a se descobrir. Então, continue nessa descoberta. Todo dia é uma coisa nova, eu tenho certeza. Então, dentro dessa descoberta, dê os primeiros passos. Comece a fazer trabalho de graça, se for o caso. Crie portfólios, faça parceria. E depois, realmente, veja se aquilo é a oportunidade de você dar passos maiores, né? Ter projetos maiores. Não tenha medo de dizer não, não tenha medo de dizer sim. Então vai ter hora que você vai dizer não, mas tem hora que você vai dizer muito sim, no início, né, principalmente. Mas depois tudo isso, gente, vai sendo um processo de construção que só você tem a ganhar por ter tentado. Então, por você ter tentado, por você ter arriscado, você vai conseguir fazer diferente e melhor, tá? Então, com esses 3 vídeos eu finalizo aqui. Claro que a gente ainda vai compartilhar muitas histórias em outros conteúdos. Então, comenta aqui se você gostou, tá? Quero saber também sobre o que mais você gostaria de saber, com qual dificuldade você está na sua empresa. Então, pode mandar sua mensagem, que a gente está aqui justamente para crescer e contribuir juntos. Então, até mais, um grande beijo e até as novas histórias.